A nossa razão tem limites? Afinal, até onde vai a nossa razão? Será que essa razão vai ao infinito? Ou seja, será que com ela podemos resolver qualquer problema? É claro que não. E é sobre isso, exatamente sobre isso, que estamos argumentando. E, nesse sentido, no primeiro vídeo, na primeira parte dessa argumentação, falamos de uma história de 3 presidiários. E naquele contexto, a razão de cada presidiário era suficiente para responder à questão apresentada pelo diretor do presídio. Veja bem, naquele contexto, na história dos 3 presidiários, apresentada na primeira parte dessa argumentação, a razão de cada presidiário era suficiente para responder à questão apresentada pelo diretor do presídio. Razão suficiente. Pois bem, o que vamos fazer a seguir é incrementar um pouco aquela história, a história dos presidiários, e depois ver como essa tal história nova agora nos mostra um limite para a razão. Suponha então aquela mesma situação do presídio. O diretor, o Zé, o Tchão, o Juca, 5 pratos, 2 pretos e 3 brancos. E a ideia é mais ou menos a mesma. O diretor escolherá no conjunto dos 5 pratos, 3 pratos, e os colocará nas costas dos presidiários. E ganhará a liberdade aquele presidiário que deduzir, logicamente, a cor do prato que está às suas costas. Observe que, como naquele caso, o presidiário que errar será enforcado, pena de morte. Isso é para evitar um jogo de cara ou coroa. Então, o presidiário tem que deduzir a cor do seu prato. Só que, nessa nova história aqui agora, os presidiários não são colocados em uma fila. Eles são colocados um de frente para o outro. De tal forma que cada presidiário consegue ver a cor dos pratos dos outros, mas continua não sendo possível ver a cor do seu próprio prato. E nessa nova situação, nessa nova história, o diretor diz que ganhará a liberdade aquele que primeiro se manifestar andando em direção à porta da sala onde eles estão. E que depois de transpor a porta, é claro, dizer corretamente qual a cor do seu prato e mostrar o seu raciocínio. E lembre, se errar, pena de morte, será enforcado. Em relação a essa história, tem um fato curioso. Essa história foi analisada por Jacques Lacan, no artigo O Tempo Lógico e a Asserção de Certeza Antecipada, um novo sofisma, isso mesmo, o título do artigo. Analisada pelo psicanalista Lacan. Olha que interessante. Esse fato nos mostra como que o interesse por raciocínio crítico vem de áreas as mais diversas possíveis. Mas é claro que a nossa análise aqui nesse contexto, a nossa análise a seguir, não seguirá as ideias de Lacan. Por quê? Olha, porque a nossa análise aqui não tem como interesse a psicanálise. É claro, não estamos interessados
no que fazer dessa história, no sentido de entender fatos sobre a psicanálise. Não é isso. E isso, evidentemente, foi considerado por Lacan. E, além disso, também porque utilizamos ideias e conceitos de argumentação lógica. Então, nesse nosso contexto, o que vamos fazer é apenas observar e analisar as estruturas de raciocínio dos presidiários. Só isso. Isso tudo, né? Observe, então, a nossa nova situação. 3 presidiários, o Zé, o Tchão e o Juca, 5 pratos, 2 pretos e 3 brancos. Pois bem, se o diretor colocar 2 pratos pretos e 1 branco nos presidiários, ficará muito fácil para o presidiário que tem o prato branco deduzir a cor do seu prato, é claro. Imagina, por exemplo, que o diretor coloca 2 pratos pretos no Juca e no Tchão. Puxa, é tranquilo para o Zé descobrir a cor do seu prato. Se tem 5 pratos no universo de todos os pratos, e ali apenas 2 são pretos, e o Zé está vendo à sua frente 2 pratos pretos, ele conclui que o seu prato é branco. Puxa, a razão do Zé será suficiente para deduzir a cor do seu prato. Razão suficiente. Por outro lado, vamos melhorar um pouco essa história. Suponha que o diretor coloque 1 prato preto no Zé prato preto, e 2 pratos brancos no Tchão e no Juca. Nesse caso, afinal, como é que a turma vai raciocinar, né? É claro que a situação ficou um pouco mais complicada. Nenhum deles deduzirá de imediato a cor do seu prato, não tem como. O Zé, por exemplo, vê à sua frente 2 pratos brancos. Puxa, o dele pode ser branco ou preto. Não dá para saber a cor do prato dele. Da mesma forma, o Tchão e o Juca, o que eles veem à sua frente? Cada um vê à sua frente um prato branco e um preto. O prato preto do Zé e o branco do outro. E aí também não pode deduzir de imediato a cor do seu prato. Mas olha só uma coisa interessante, cara, muito interessante. Presta atenção. Vamos focar no Juca. Foca no Juca. Pensa como é que o Juca raciocina. Presta atenção no Juca. O Juca olha para o Tchão e vê no Tchão um prato branco. Olha para o Zé e vê no Zé um prato preto. Mas além disso, o Juca observa que o Tchão ficou parado. O Tchão saiu correndo para a porta para ganhar a liberdade. E então o Juca raciocina o seguinte: puxa, o Tchão ficou parado. Então o meu disco só pode ser branco. Por quê? Se o meu disco fosse preto, o Tchão veria em mim um disco preto e no Zé outro disco preto. E nesse caso o Tchão sairia correndo de imediato em direção à porta. Porque nesse caso o Tchão deduziria de imediato que a cor do seu prato é branco. A cor é branca. Puxa, mas o Tchão ficou parado. Ele não correu. Então, nesse caso, o que o Juca deduz? Puxa, o Tchão ficou parado. O prato do Zé é preto. E se o Tchão ficou parado, o Juca deduz que o prato dele é branco. Interessante, né? Olha só. Da mesma forma, o Tchão vê no Juca um prato branco e no Zé um prato preto. E vê que o Juca ficou imóvel. E deduz de forma análoga que o seu prato também é branco. Opa, o que está acontecendo? Presta atenção. Vamos repetir para ficar mais claro o raciocínio, por exemplo, do Juca.
Importante isso aqui. Nessa situação, o Juca vê um prato preto no Zé e um branco no Tchão. E ele pensa, dado que o Tchão ficou imóvel, paradão, então o meu disco é branco. Pois, se o meu disco fosse preto, o Tchão sairia correndo em direção à porta. Conclusão da história. Puxa, afinal, o que está acontecendo do ponto de vista lógico? Né? Observe o seguinte, vamos lá, vamos focar de novo no Juca. Observe o seguinte, a dedução do Juca somente é possível após a constatação de que o Tchão ficou parado. Isso é, o Juca só deduz que o seu disco é branco após a constatação de que o Tchão ficou parado. Isso é importante, hein? Do ponto de vista lógico, observe o que está acontecendo. O Juca deduz uma implicação. Tchão parado implica meu disco é branco. O problema é que só dessa implicação o Juca não pode ainda concluir que o seu disco é branco. Ele precisa saber se o Tchão ficou de fato parado. Será que o Tchão ficou mesmo parado? Se for esse o caso, o Juca pode aí, nesse caso, fazer a sua dedução. Nesse caso, o Juca vai raciocinar o seguinte: Tchão parado, eu sei que o Tchão está parado. E Tchão parado implica que o meu disco é branco. Conclusão, meu disco é branco. Puxa, legal, né? Nesse caso, o Juca usou a regra de dedução chamada modus ponens. Veja bem, se você nunca ouviu esse nome, modus ponens, não se preocupe. O que essa regra diz? Ela nos diz o seguinte, é uma regra de dedução, que nos diz o seguinte: de A, e do fato de que A implica B, deduzimos B. Presta atenção. É preciso também ter A, além de que A implica B. Legal isso, né? Só de A implica B, não podemos deduzir B. Pois bem, vamos em frente. Vamos incrementar a historinha, essa historinha dos presidiários. Suponha agora que o diretor coloca 3 pratos brancos nas costas dos presidiários. Vamos ver o raciocínio da turma. E aí, nesse caso, como todos estão com pratos brancos nas costas, é claro que eles terão raciocínios equivalentes. Por quê? São equivalentemente inteligentes. Então, para simplificar, vamos focar no Zé. Presta atenção. Estamos focando no Zé, no raciocínio do Zé. Né? Então, nesse caso, o Zé, que é muito esperto, raciocina da seguinte maneira. O Zé raciocinando. O meu prato é branco. Opa, o Zé conclui que o seu prato é branco. Por quê? Olha, pois, não poderia ser preto. Isso é o Zé raciocinando. Se fosse preto, se o prato do Zé, né, o meu prato ali, o Zé, se o meu prato fosse preto, aconteceria o seguinte, veja bem, o Zé pensa, puxa, suponha por absurdo que o meu prato é preto. Meu prato é preto. Olha, nesse caso, como é que seria o raciocínio do Juca, por exemplo? Opa, o Zé raciocina sobre a forma que o Juca raciocina. Presta atenção. Veja como o Zé imagina que o Juca raciocinaria. Aí o Zé está olhando para o Juca e fala, puxa, o Juca está vendo em mim, aqui em mim, um prato preto. Além disso, o Juca viu que o Tchão ficou quieto. O Tchão, que tem um prato branco lá. Então, nesse caso, veja a dedução do Juca. Poxa, dado que o prato do Zé é preto e que o Tchão ficou quieto, então o meu prato só pode ser branco. Caso contrário,
o Tchão teria visto no Zé e em mim somente pratos pretos e sairia correndo para a porta. Mas como o Tchão ficou quieto, ficou paradão, o Juca conclui que seu prato não pode ser preto, ou seja, seu prato é branco. Puxa, em outras palavras, meu amigo, nesse caso o Juca conclui a cor do seu prato e pode sair correndo em direção à porta. Mas o Juca ficou quieto, cara. E é isso que o Zé está vendo. O Zé está olhando lá para o Juca está paradão. Então o Zé conclui: o meu prato não pode ser preto. O meu prato é branco. Essa é a conclusão do Zé. Preste atenção. Parece muito legal esse raciocínio do Zé. Legal mesmo. E vamos repeti-lo usando implicações lógicas. Veja. Primeiro, observe a dedução do Zé. Juca parado implica meu prato branco. Mas por que o Zé deduz tal implicação? Ele raciocina. Suponha que a cor do meu prato seja preto. Nesse caso, Juca raciocinaria como se segue. Olha o raciocínio do Juca agora. Vejo à minha frente o prato preto do Zé e vejo que o Tchão ficou parado. Logo, meu prato é branco. Pois, se o meu prato fosse preto, o Tchão sairia correndo em direção à porta. Mas como o Tchão ficou parado, eu deduzo que o meu prato é mesmo branco. Puxa, mas se o Juca deduzisse a cor do seu prato, ele sairia correndo em direção à porta, é claro, pô. Mas o Juca ficou paradão. E dado que o Juca ficou parado, então o Zé conclui que o seu prato não pode ser preto. Conclusão de tudo isso, o Zé deduz que o seu prato é branco. Na verdade, o Zé deduz uma implicação. Juca parado implica meu prato é branco. E Juca fica parado porque Tchão fica parado. Ou seja, o Zé deduz uma implicação do tipo A implica B. Só isso. Mas do ponto de vista lógico, somente de uma implicação não podemos deduzir mais nada. Em outras palavras, de uma implicação como essa, A implica B, não podemos deduzir B. Lembre como é a regra modus ponens, que usamos frequentemente em nossas deduções lógicas. De A e A implica B, deduzimos B. Mas somente de A implica B não é possível deduzir B. Portanto, temos problemas nesse raciocínio do Zé. E da mesma forma teríamos problemas com o Juca e com o Tchão. O raciocínio do Zé parece legal. Mas nem todo raciocínio que parece ser legal é legal. Mas afinal, onde está o problema? O problema é que, nesse caso, cada um dos presidiários consegue, digamos, compreender. Mas essa compreensão não nos possibilita deduzir. Ou seja, somente da implicação, fruto da compreensão do Zé, ele não pode deduzir que seu prato é branco. Ainda falta algo. Verificar o antecedente da implicação. Ou seja, saber se o Juca ficou mesmo parado. Saber se o Tchão ficou mesmo parado. Esse é que é o problema. Afinal, o Juca ficou mesmo parado ou ainda está raciocinando e poderá correr para a porta? Quando é que o Zé poderia certificar com segurança que o Juca ficou parado? E da mesma forma, quando é que o Juca poderia certificar com segurança que o Tchão ficou parado? Olha, não tem como certificar tal fato pela razão, meu amigo. Sobre esse lapso de tempo, esse jogo, esse tempo aí, de ficar, a partir do qual a gente conclui que realmente o cara está parado,
a razão nada pode falar. Por quê? Porque isso parece ser algo que vai além, que está além dos limites da razão. Opa! Temos aqui algo que está fora da esfera das deduções da razão. Ou seja, a nossa razão não pode dizer sobre as reações temporais do outro. Essa é uma informação que a razão não consegue capturar. Interessante, né? Puxa, então tem algo que está lá, além dos limites da razão. Ou seja, a razão tem limites. Interessante nessa história dos discos, cara. Isso faz a gente ficar pensando, né? Poxa, olha só. Quando eu vi essa história pela primeira vez, eu fiquei pensando, puxa, qual que seria um exemplo desse tipo de situação na vida real, né? Na nossa vida. Porque essa história de presidiário, o Zé, o Juco, o Tchão, o prato nas costas, puxa, isso parece, talvez a pessoa pode pensar assim, puxa, isso é um pouco artificial. Encontrei dois exemplos de histórias que ocorrem no nosso dia a dia e que parecem ter alguma coisa a ver com essa questão da impossibilidade que temos de compreender esse lapso temporal, saber o que está acontecendo, onde é que algo realmente acontece de fato. Suponha aquela história, por exemplo, da paquera. Você está lá no boteco, aí aparece alguém à sua frente, lá na outra mesa. Como é que é o flerte? Né? Flerte é uma coisa engraçada, é um relance do olhar. É um olhar, mas não é qualquer olhar. A pessoa que está à outra mesa pode dar uma olhada no ambiente como um todo e nesse olhar que ela está dando no ambiente como um todo, como você está à frente, ela olha para você. Isso aí ainda não é o flerte da paquera, não é não. Mas também se a pessoa que está lá do outro lado te encarar e ficar olhando para você o tempo inteiro, puxa, isso não é flerte de paquera não. Talvez a outra pessoa está assustada com você. É uma outra situação. Aí você olha a roupa, puxa, será que está tudo normal aqui, né? Não é. Puxa, tem algo sutil naquele olhar. Tem naquele olhar, no olhar do flerte da paquera, um lapso temporal. É algo que não pode ser curto, mas também que não pode ser longo. É algo que passa, mas que não fica, mas fica passando. E é algo que escapa à nossa razão. Difícil, cara, de deduzir racionalmente quando é que é realmente a paquera, né? Por isso é que o flerte tem que ficar aquela história das repetições. Repete, e repete, e repete. Até que alguém deduza, puxa, eu estou com segurança de que está ocorrendo aqui uma paquera. E aí você fica animado, levanta da mesa e vai lá conversar com outra pessoa, né? Mas observe que, num primeiro instante, não tem nada de racional ali. Não dá para deduzir racionalmente. Tem que ficar deixando, repetindo para deixar a coisa mais clara. Uma outra história dessa questão de lapso temporal, essa é bem interessante também. Essa eu encontrei em leilão de gado. Leilão de gado. O pessoal coloca o gado lá no meio, tem o leiloeiro e o pessoal fica dando lance para comprar os animais. Olha só que interessante o que acontece no leilão de gado. A situação ideal seria o seguinte: você coloca um animal lá, digamos, o leiloeiro fala R$1.000, aí alguém de cá fala 1.010, o outro de lá 1.020, 1.030, 1.040. O lance maior vence e adquire o animal. Acontece que o mundo não é assim tão simples. O dono do animal também pode dar lance. E o leiloeiro, em geral, conhece o dono do animal. Então imagina a seguinte situação: você está no leilão querendo comprar um belo de um animal
e começa a dar lance. 1010, do outro lado 1020, 1030, do outro lado 1040. E todo lance que você dá, do outro lado aumenta. E imagina que do outro lado seja o dono do animal. Você está disputando com o dono do animal. É uma situação horrível, né? O preço irá ao infinito. Puxa, mas a questão é a seguinte: como o leiloeiro conhece o dono do animal, ele sabe que o dono do animal está fazendo um jogo para aumentar o preço. E aí acontece uma coisa interessante em leilões. Isso ocorre de fato. Quando o último lance é o lance do dono do animal, o leiloeiro apresenta ali na sua conversa um lapso temporal. Ele demora para bater o martelo. Ele não quer bater o martelo para concluir a venda, porque ele sabe que ali quem está dando o lance é o dono do animal. O dono do animal está defendendo. É assim que eles dizem no contexto do leilão. Está defendendo. Ele vai buscar o animal de volta, ele não vai vender, só está fazendo um jogo. Mas para quem está comprando, quando é que você percebe que ali está ocorrendo uma situação de defesa? O dono está defendendo. É pelo tempo que o leiloeiro demora para concluir a bater o martelo. Se ele começa a demorar muito, ele para, é porque ele sabe que é o dono que está dando o lance e ele está esperando por um outro lance de alguém para efetivamente comprar o animal. Temos aqui também, de novo, observe, um lapso temporal. E aí? Como é que você consegue deduzir logicamente que ali está acontecendo uma defesa? O lapso temporal do leiloeiro. É claro, para deduzir tal coisa, perceber que tal coisa, o sujeito tem que ter muita experiência. Isso não é fácil, isso não é racional. Percebe? Como na paquera, aquele caso dos presidiários, temos aqui uma outra situação em que a razão não é suficiente, meu amigo. Não dá pela razão para saber o que está acontecendo. Mas então, conclusão de tudo isso. Com essas histórias, não estamos demonstrando que a razão tem limites. Estamos apenas argumentando sobre como tal limite pode ser bem sustentado a partir do que ocorre nessas histórias. Muito legal, né? Presta atenção. Eu até acho que foi por isso que Lacan se interessou pelo problema dos presidiários. Mesmo não tendo analisado o problema, como fizemos aqui, ele apresenta conclusões parecidas. E falar dos limites da razão era, de fato, importante para ele, para o Lacan. Olha só que interessante. A sua psicanálise se fundamenta mais ou menos no seguinte. Em uma análise, o analista orienta o seu paciente, evidentemente. E o objetivo não é necessariamente orientar o paciente a encontrar uma relação de causa e efeito que conclui algum sintoma no paciente. E depois disso, trabalhar, digamos, as causas. O objetivo é também encontrar limites. Como assim? Encontrar os limites da linguagem, como ele diz. Da linguagem que confere uma certa sintaxe à semântica que provocou o sintoma. Em outras palavras, limpando essa coisa toda, né? Para Lacan, os sintomas estão no mundo da semântica. E a nossa linguagem, que é a ferramenta que temos para entendê-los, tem limites. A nossa linguagem é aquilo que temos para representar sintaticamente tais sintomas. Essa linguagem tem limites. E o paciente deve aprender sobre tais limites. Então, o que o analista faz? O analista orienta o paciente a encontrar, digamos, os buracos estabelecidos pelos limites da linguagem. E, além disso, digamos, deve mostrar para o paciente que ele deve aprender a conviver com tais limites.
Observe então que, puxa, o Lacan fala em limites da linguagem, em outras palavras, fala sobre os limites da razão. E diz que a crença em uma razão sem limites é mesmo, no termo dele lá, uma paranoia. Temos que suportar os limites da razão, abrir mão de respostas, não tentar decifrar o impossível pela razão e tentar, digamos, viver sem sofrer, meu amigo. Ou seja, por exemplo, no caso lá do Zé, do presidiário, mostrar para o Zé que está além dos limites da sua razão descobrir a cor do seu prato, que ele tem que suportar essa impossibilidade, que ele tem de abrir mão dessa resposta, que ele não deve tentar decifrar o impossível pela razão e deve conviver, né? Deve viver sem sofrer, né? Mesmo lá na prisão. Mas então, conclusão do que falamos até agora, vamos concluir. Estamos tentando estabelecer premissas que suportam, que nos convençam sobre o fato de que a razão tem limites. Puxa, se temos como premissa essa questão da impossibilidade da dedução do lapso temporal, puxa, é até que a gente pode concluir com certa segurança que a razão tem limites. Estabelecemos então uma primeira premissa que nos ajuda a convencer sobre os limites da razão. E vamos chamar essa premissa como a premissa do tempo, pois ela considera a impossibilidade de dedução racional do lapso temporal. Conclusão. Premissa do tempo implica razão tem limites. Puxa, mas alguém pode questionar o seguinte, ainda está pouco. Olha só que interessante, a sua psicanálise se fundamenta mais ou menos no seguinte. Em uma análise, o analista orienta o seu paciente, evidentemente. E o objetivo não é necessariamente orientar o paciente a encontrar uma relação de causa e efeito que conclui algum sintoma no paciente. E depois disso, trabalhar, digamos, as causas. O objetivo é também encontrar limites. Como assim? Encontrar os limites da linguagem, como ele diz. Da linguagem que confere uma certa sintaxe à semântica que provocou o sintoma. Em outras palavras, limpando essa coisa toda, né? Para Lacan, os sintomas